Bancasesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Por isso, ambas as terminologias são intercambiáveis no ordenamento jurídico. E tem errado a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos são os direitos universalmente aceitos na ordem internacional. Direitos fundamentais são direitos positivados na ordem interna de determinado Estado. Bancasesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que os direitos humanos estão dispostos em um rol taxativo que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988. E tem errado, Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Logo, não é taxativo e sim exemplificativo. Bancasesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988, é fundamento dos direitos humanos. Item correto. A base dos direitos humanos previstos internacionalmente é a dignidade, que é inerente a todas as pessoas. Logo, a dignidade deve ser assegurada a todas as pessoas. Bancasesp 2019. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, é correto afirmar que, em razão do princípio da imutabilidade, os direitos humanos reconhecidos na Revolução Francesa permanecem os mesmos ainda na atualidade. E tem errado. A teoria justnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior universal, imutável e inderrogável. Mas isso não significa que os direitos humanos devem permanecer estagnados, como propõe a questão em tela, mas sim que não podem sofrer retrocessos. Bancasesp 2017. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue o item a seguir. Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade, o DUDH pretende declarar que o direito de propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito humano é absoluto. E tem errado. Os direitos humanos não são absolutos. Logo, o direito de propriedade não é um direito humano absoluto. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 85, o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento,
atendendo à sua natureza e peculiaridades. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa não podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, parágrafo 1º, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado, parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele não poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 87, a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à penitenciária, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 88, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A linha A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. A linha B. Área mínima de 6 metros quadrados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 89, além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo, inciso 1, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas,
E 2. Horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que restringe a visitação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 90, a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restringe a visitação. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 91, a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à colônia agrícola, industrial ou similar, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 92, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas, a linha A seleção adequada dos presos, b, o limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 93, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à casa do albergado, o prédio deverá situar-se em meio rural, separado das demais fazendas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 94, o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!